Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Carmo, São José, Santo Antônio de Lisboa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, a parábola do administrador infiel que ouvimos no Evangelho deste 8º domingo após Pentecostes é a de mais difícil interpretação de todas as parábolas. O próprio São Jerônimo, que a Igreja elogia como o doutor máximo da Sagrada Escritura, obrigou-se a escrever ao Papa São Dámaso para pedir-lhe elucidações. Alguns comentadores, porém, vencidos pela obscuridade da parábola, declararam que era impossível conhecer o seu verdadeiro sentido. Tamanha dificuldade para se conhecer o sentido de uma parábola do Evangelho deve servir de lição para que tenhamos grande prudência na leitura da Sagrada Escritura, cujo sentido autêntico somente o magistério da Igreja pode nos dar, e não a simples leitura particular, como pretendem os protestantes. O impasse da parábola do administrador infiel consiste no aparente elogio de Nosso Senhor à astúcia do administrador. Conforme ouvimos no Evangelho, o administrador, sabendo que será destituído do seu emprego, procura os devedores do seu patrão, um por um, para reduzir injustamente a dívida de cada um deles. O patrão, então, ao saber o que tinha feito o administrador, elogia a sua astúcia, porque, ao reduzir as dívidas alheias, ele adquiriu amigos entre os devedores, a fim de ter onde ser recebido após a demissão. Portanto, quando o Evangelho diz que o proprietário admirou a astúcia do administrador, nem o proprietário da parábola e tampouco Nosso Senhor elogiam um pecado. O Evangelho não faz o elogio da injustiça do administrador, mas reconhece uma certa habilidade, uma certa arte na sua malícia. Em outras palavras, ao executar uma ação má, o administrador serviu-se muito astutamente dos meios de que dispunha, a fim de não cair em desgraça após a demissão. Apoiando-se na malícia do administrador da parábola, Nosso Senhor conclui: porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. A prudência de que trata o Salvador não é certamente a virtude da prudência, mas uma mera semelhança com a prudência, o que São Paulo chama de prudência da carne. A prudência da carne, caros fiéis, é própria dos que fazem dos bens desse mundo o fim da existência, o sentido da vida, e assim ordenam todas as coisas de que dispõem para atingir este fim. Ou seja, mesmo que a parábola seja das mais misteriosas, o seu sentido essencial está garantido pela conclusão de Nosso Senhor. Os pecadores usam de mais habilidade para cometer o pecado, é a prudência da carne, do que os justos usam de zelo
para praticar as boas obras. De fato, é digno de vergonha e confusão que a prudência sobrenatural dos convertidos perca para a falsa prudência da carne dos pecadores. Pois enquanto estes empregam de tanta habilidade para fugir de pequenos males e obter bens passageiros, os convertidos, por sua vez, deveriam dar provas de uma diligência e de um zelo ainda maiores para fugir da condenação eterna e alcançar uma maior coroa de glória no paraíso. Por essa razão, São Paulo diz na Epístola da Missa: não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abá, que quer dizer Pai. Aquele que serve a Deus com espírito de escravidão, por temor servil, por simples medo da condenação eterna, certamente não avança muito na vida espiritual, na medida em que procurará cumprir apenas o estritamente necessário para não cair no inferno, enquanto que nas demais coisas preferirá viver conforme a vontade própria. Em contrapartida, aquele que serve a Deus conforme esse espírito de adoção, reconhece que a maior obra do serviço de Deus é a própria caridade. Não somos apenas criaturas que servem o Criador. Fomos adotados filhos pela graça e devemos amar de todo o coração o Pai que nos adotou. Isso significa, caros fiéis, que só avançaremos na vida interior, na vida espiritual, se tivermos uma justa noção daquilo que devemos a Deus. Precisamos conhecer nossas dívidas para com Deus, para abandonar a mediocridade do espírito de escravidão e adquirir o fervor do espírito de adoção. Nossa primeira dívida adquirimos pela própria criação. Tudo o que somos deriva de Deus, absolutamente tudo. Nenhuma outra verdade pode ser mais fundamental do que essa. Nós somos criados por Deus a partir do nada. E não há nada que seja propriamente nosso. Tudo nos foi dado gratuitamente, sem nenhum mérito da nossa parte. E apesar de ser a nossa verdade mais fundamental, é a mais esquecida. Porque como a nossa natureza é o que temos de mais íntimo, ao contrário daquelas coisas que encontram-se fora de nós, como o alimento ou as vestimentas, como a nossa natureza é o que temos de mais íntimo, parece-nos que ela é propriedade nossa. Donde as palavras de São Paulo, que é que possuís que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se o não tivesses recebido? O esquecimento da nossa profunda e radical miséria, o esquecimento do nosso nada, é causa de grandes males, porque o orgulhoso, cheio de si, irá lançar-se em uma vida de pecados. O orgulhoso terá por regra de vida a prudência da carne, porque não enxerga outro fim
para além da saciedade das suas paixões. Pelo contrário, nós deveríamos comparar a nossa existência à de um montanhista, suspenso por uma corda sobre um profundo abismo, sendo que a corda se desfia progressivamente. O montanhista sabe que a corda irá ceder, o montanhista sabe que ele irá cair no abismo profundo, o montanhista sabe de que nada adianta tentar salvar-se por suas próprias forças, porque qualquer movimento brusco pode arrebentar a corda. O montanhista sabe que ele tem pouco tempo para gritar por ajuda, pois se ele gritar, certamente será ouvido por aqueles que faziam a escalada com ele. Mas o montanhista também sabe que fechar os olhos e imaginar que o precipício não existe, que a corda não irá ceder e que ele pode se salvar por suas próprias forças, em suma, fechar os olhos e recusar-se a admitir o perigo grave e iminente no qual se encontra, certamente seria uma insanidade. Pois a vida da maioria dos nossos contemporâneos, caros fiéis, é exatamente assim, insana. Estamos todos diante do abismo da morte. A corda do tempo se desfia dia após dia, hora após hora, e nós precisamos o quanto antes fazer uso dos auxílios que a providência põe à nossa disposição para obter a salvação. E apesar disso, os mundanos preferem fechar os olhos e sonhar tranquilamente com uma vida conforme as paixões, sem consequências más. Os nossos contemporâneos preferem sonhar. Nossa segunda dívida adquirimos por causa de nossos pecados. Enquanto Deus é um Pai amoroso e benevolente, de quem recebemos absolutamente tudo, desde o ar que respiramos até a inteligência e o livre-arbítrio, nós, miseravelmente, devolvemos ofensas ao seu amor e liberalidade. Os mundanos fazem dos seus instintos verdadeiros ídolos. Os batizados, quantas vezes, transitam entre a idolatria do pecado e a vida da graça. E mesmo entre os fervorosos, o orgulho consegue se alojar sutilmente na prática das boas obras. Nós, miseravelmente, devolvemos ofensas ao amor e à liberalidade de Deus. Ofender gravemente a Deus, caros fiéis, não significa apenas infringir uma lei, contrariar uma simples regra. Não devemos ter uma noção positivista e legalista do que seja o pecado. O pecado grave consiste, como ensina Santo Agostinho, na aversão de Deus e na conversão completa para a criatura. O pecador substitui Deus pela criatura quando comete o pecado grave. E de tal modo ele gostaria de substituir Deus, que se o pecador pudesse, ele destruiria Deus, para poder usufruir da sua idolatria em plena liberdade. Nenhum de nós, caros fiéis,
teria a ousadia de pisotear um crucifixo. Nenhum de nós teria a ousadia de cuspir numa imagem santa como sinal de profundo desprezo. Pois é preciso saber que o pecado grave é uma irreverência infinitamente maior do que pisotear ou cuspir nas imagens santas. O pecado grave atenta contra Deus mesmo, porque expulsa o Espírito Santo da nossa alma. Portanto, caros fiéis, nossa segunda dívida para com Deus deriva da desgraça de termos expulsado Deus da própria alma, de termos expulsado o Criador da criatura rebelde, de termos erigido uma paixão desordenada à categoria de ídolo, desprezando o Criador e vivendo como se ele não existisse. Nossos pecados adquiriram uma dívida de reparação que não pagaremos sem a penitência. Nossa terceira dívida adquirimos por causa da encarnação. Desde o mistério do nascimento de Nosso Senhor, e especialmente por causa da sua paixão, devemos não apenas a adoração ao Criador, a reverência à majestade divina que criou-nos a partir do nada. Devemos mais que o culto de adoração, ato que integra a chamada virtude de religião. Devemos mais que o culto de adoração. Devemos o exercício da caridade. Essa virtude sobrenatural que recebemos no batismo para amar a Deus com o amor pelo qual Ele se ama a si mesmo. Pela caridade, caros fiéis, nós participamos do próprio amor com que as pessoas divinas da Santíssima Trindade se amam. Pela caridade, o amor divino circula em nós e dá um sentido, uma ordenação sobrenatural, mesmo às nossas mais simples ações. Todavia, não devemos apenas adoração, pois somos criaturas, não devemos apenas caridade, pois somos filhos adotivos, porque devemos praticar a caridade em conformidade ao mistério da encarnação, especialmente ao mistério da paixão. Ninguém manifestou mais caridade do que Jesus Cristo. Nenhum outro coração esteve mais consumido de caridade do que o coração de Jesus. Deus não nos deu o dom da caridade para sermos filhos distantes do Pai. Na verdade, Ele nos deu tanto o dom da caridade quanto o modelo supremo, o coração de Jesus. Portanto, quando Nosso Senhor paga em nosso lugar nossa dívida de adoração e de reparação sobre a cruz, Ele nos obriga a uma terceira dívida, uma dívida de caridade. O dever de imitar o seu coração, de conformar nossa vida à sua vida, os nossos afetos aos seus afetos, os nossos pensamentos aos seus pensamentos, a nossa vontade à sua vontade, o nosso coração ao seu coração, a nossa pessoa à sua pessoa divina. Todos os trabalhos, sofrimentos, dores e angústias do Salvador, todas as suas virtudes e exemplos, toda a sua vida de oração e de mortificação,
toda a sua pregação, seus milagres, seu poder contra o demônio, em suma, tudo na vida de Jesus Cristo é para nós. Ele tudo fez para ensinar-nos e alcançar-nos a graça de sermos filhos à imagem dele, cujo coração é manso e humilde. Nosso Senhor nos redime do cativeiro do demônio, que é o cativeiro dos nossos vícios, para fazer-nos escravos de amor, isto é, filhos devotados, filhos sem interesse próprio, filhos cujo único interesse é agradar ao Pai à imagem do coração de Jesus. Nossa terceira dívida, portanto, caros fiéis, consiste na própria caridade, dívida que nunca é paga suficientemente até que a criatura tenha dado tudo a Deus para ser consumido pela caridade. Por fim, nossa quarta dívida adquirimos por causa do paraíso. O exercício da caridade já é a nossa felicidade sobre a terra, porque pela caridade a alma possui Deus de fato. Deus mora na alma de quem vive na graça e não existe felicidade maior sobre a terra do que viver em paz de consciência na graça santificante. A felicidade da graça só pode ser superada pela felicidade da glória eterna, quando os justos verão a Deus face a face para sempre. A quem viver e morrer na graça santificante, Deus promete a luz da glória. A quem tiver vida de oração e de mortificação, a quem praticar as virtudes e suportar pacientemente os sofrimentos, a quem não se iludir com as vaidades do mundo e não ceder às tentações, a este Deus promete a luz da glória para sempre. Portanto, nossa quarta dívida consiste em adquirir a felicidade que Deus nos reserva na outra vida, em não substituir a suma felicidade da glória eterna pelas vaidades passageiras da vida presente. Nosso Senhor sofreu muitíssimo em sua paixão para conquistar-nos o paraíso, e não é possível ganhar o paraíso sem ganhá-lo na única vida que temos, e Cristo. Temos apenas uma vida, esta única vida, para decidir, com o auxílio de todos os meios que Deus nos dá todos os dias, qual será a nossa eternidade. Se os anjos pudessem desejar algo dos homens, desejariam nossa capacidade de sofrer por amor a Deus. Se os eleitos pudessem lamentar algo, lamentariam não terem sofrido de bom grado todos os sofrimentos da vida, porque a recusa de sofrer algumas penas passageiras enviadas pela providência privou-lhes de uma maior recompensa na eternidade. Retornemos agora à parábola e lembremo-nos, caros fiéis, que o administrador infiel foi denunciado por ter dissipado os bens do seu patrão. E nisso somos semelhantes a tal administrador. O desperdício do tempo, dos meios de santificação, o desperdício dos sofrimentos, das boas inspirações e de tantas outras graças, tornam-nos também administradores infiéis do que a providência nos deu. Mas o que mais nos ilude é o desperdício de tempo, porque frequentemente queremos fazer as boas obras, porém queremos fazê-las depois, mais tarde, no outro dia,
e assim adiamos continuamente os nossos deveres. Adiamos continuamente os nossos deveres como se o tempo fosse ilimitado, como se os nossos dias não estivessem contados. É assim que o demônio conduz muitos fervorosos à tibieza, convencendo-lhes que conseguirão cumprir os seus deveres num tempo futuro, enquanto podem usar do tempo presente para si. Trata-se esta de uma perigosa ilusão que devemos combater com 2 argumentos. Primeiramente, é falso convencer-se que mais tarde teremos tempo, seja porque não há nada mais incerto do que a morte, seja porque o demônio, que tenta-nos agora a procrastinação, poderá perfeitamente tentar-nos mais tarde com a mesma tentação. Em segundo lugar, não devemos postergar nossos deveres, especialmente a oração, convencidos de que mais tarde teremos tempo, pois o tempo que retiramos de Deus para entregá-lo a entretenimentos vãos já constitui uma ofensa a Deus. Matar tempo com coisas vãs é desperdiçar a moeda pela qual se adquire o paraíso. Isto é, o tempo. A moeda pela qual se adquire o paraíso é o tempo. Pois, como dizia Santa Elizabeth da Trindade, a vida neste mundo é a eternidade começada e sempre em progresso. Matar tempo, caros fiéis, é matar a eternidade, é roubar algo da nossa união com Deus nesta vida que custará caro à nossa eternidade. Portanto, caros fiéis, não pagaremos as nossas dívidas para com Deus, especialmente a dívida de caridade, matando o tempo da única vida que temos. Somos pobres endividados que Nosso Senhor quer enriquecer com as suas riquezas da caridade, mas a moeda para adquiri-las é bem aproveitar o tempo. As tentações costumam começar com o desperdício do tempo, que não devolvemos para Deus e roubamos para nós. E o demônio nos ensina a roubar o tempo com pecados leves, para depois separar-nos do Senhor do tempo, pelos pecados graves. Não nos separemos do Senhor do tempo, e não separemos o bom uso do tempo das consequências que isto terá para a eternidade. Vigiemos e rezemos para que Nosso Senhor encontre-nos administradores fiéis dos seus dons. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.